Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Tamara Faro, psicóloga, e neste canal nós falamos sobre vida, qualidade de vida, terapia, comportamento, emoções e por aí vai, né? Então se você gosta, né, desse tema, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar aquele like, né? E seguir minha página no Instagram, porque lá nós temos um contato mais direto, mais íntimo, porque nós nos falamos ali por direct, caixinha de pergunta, enquetes, lives e por aí vai. Então já aproveita para seguir a página. O vídeo de hoje é um complemento a esse primeiro vídeo, que eu falo sobre tipos de terapia, falo sobre os aspectos avaliados quando você for, né, decidir qual é o tipo de terapia que mais se encaixa com você, tá? Que mais combina com você. Então, antes de assistir esse vídeo, te indico a assistir esse daqui que tá linkado, tá bom? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre 4 tipos de terapia que nós chamamos de abordagens, tá? Então, vou fazer um comparativo entre 4 abordagens da psicologia, tá? E eu escolhi essas abordagens porque elas são ali, de alguma forma, diferentes umas das outras, tá? Para vocês poderem entender certinho os aspectos. Então, eu vou falar sobre a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, o psicodrama e a terapia dos esquemas. Vamos lá! A primeira que eu vou falar é a terapia cognitivo-comportamental. Na terapia cognitivo-comportamental, o setting terapêutico, o ambiente, né, em que você vai fazer a terapia, geralmente a disposição é o paciente virado para o terapeuta, um de frente para o outro, em poltronas, tá? Em que o terapeuta olha diretamente para você e você olha diretamente para ele. O papel principal é quem fala mais ou menos na sessão, não tem isso, tá? Nesse tipo de terapia, o terapeuta fala, o paciente fala e vamos dizer que eles falam ali a mesma quantidade, tá? A postura do terapeuta, ela é bastante simpática, empática e um pouco direta, tá? A estrutura da sessão, né, ela tem uma estrutura, então na TCC você vai ver que as sessões têm começo, meio e fim, né? As sessões têm um objetivo específico, então é uma sessão estruturada, porém não é engessada, tá? As sessões você pode, lógico, né, falar assim, olha, hoje eu não quero fazer o exercício tal e eu quero desabafar. Isso vai acontecer, mas geralmente, né, a sessão tem um objetivo, um começo, meio e fim. Um próximo quesito aqui é o foco do tratamento. Na TCC, o foco do tratamento é no momento presente, nas situações atuais de vida da pessoa, tá? Em algum momento, a TCC pode buscar entender as raízes do problema, mas o foco é o momento presente e a resolução daquilo que está acontecendo naquele momento. A TCC é uma abordagem explicativa, então que vai pegar os termos técnicos para te explicar, vai te explicar as técnicas específicas, né? Então pode trabalhar ali muito com imagens, com exercícios escritos, enfim, né? Então ela usa técnicas, tá? Escritas, faladas, imaginativas, exercícios de respiração e tudo mais. O tempo médio de duração em uma terapia cognitivo-comportamental é, né, de 6 meses a 8 meses, e em casos um pouquinho mais graves, pode levar aí de 1 ano até 1 ano e meio dentro da TCC. E aí a TCC ensina o paciente a ser o seu próprio terapeuta, né? Ela ensina o paciente ela ensina as técnicas, ele entende e ele mesmo vai aprendendo a ter essa autonomia de autorregulação emocional, tá? É uma terapia que quando feita online não muda absolutamente nada, né? Porque, como eu falei no comecinho, fica o paciente na frente do terapeuta e no computador é a mesma coisa, então não muda nada, pode ser feita online sem problema nenhum. E a TCC pode ser feita em grupo, tá? Não muda nada também, é uma abordagem que tem evidência científica, tá? De que é uma abordagem que se preocupa, né, em ter resultados, em ser uma ciência, né? E os dados mostram que, se feito em grupo, o resultado é muito bom também. Agora nós vamos falar sobre a psicanálise, tá? Que geralmente é a terapia que aparece nos filmes. Bom, na psicanálise, o setting terapêutico, o ambiente da terapia, ele vai ser composto por um divã, né, aquele sofazinho que o paciente deita, e o psicólogo numa poltrona, e o paciente não olhando para o psicólogo, ele vai olhar para um outro lugar, para frente, né? O psicólogo vai estar aqui, meio que atrás, meio que do lado dele, tá? O papel principal
né, de fala ali é do paciente. Então o paciente vai falar muito mais que o terapeuta, né? Na psicanálise eles chamam isso de livre associação de ideias, tá? Em que o paciente fala e o terapeuta ali faz algumas perguntas pontuais, mas ele deixa muito livre para o paciente falar bastante, tá? A postura do terapeuta nessa abordagem, tá, gente? Eu tô falando de uma coisa clássica, tá? Alguns terapeutas nessa abordagem são mais flexíveis, mas na psicanálise clássica, tá? A postura do terapeuta é um pouco mais séria, no sentido de não poder se envolver muito ali com o paciente, né? De não poder, por exemplo, contar um pouco sobre uma situação de vida que ele tenha passado para exemplificar algo para o paciente, tá? Então, isso é uma postura um pouco mais afastada, vamos dizer assim. Na psicanálise, né, não tem uma estrutura necessariamente de sessão, então não tem necessariamente um começo, meio e fim, é uma sessão mais solta, uma sessão mais livre, mais subjetiva. O foco do tratamento na psicanálise é o passado, tá? A psicanálise pode trabalhar um pouquinho o presente, mas o foco mesmo é trabalhar o passado, a infância, as relações lá atrás, como que, né, você passou a vida, enfim. Então o foco é geralmente, tá, o passado mesmo. Essa abordagem ela não é explicativa, né? Então ela não vai te explicar técnicas, termos, o raciocínio, né, dela ali, igual é feito em algumas outras. A psicanálise não, ela vai ali deixando você falar e fazendo o tratamento sem te explicar muitas coisas. A psicanálise tem o uso de técnicas, mas não necessariamente eles vão explicar técnicas para você, tá? Do tipo, olha, agora nós vamos fazer uma técnica escrita aqui. Não, tá? A técnica é mais ali na cabeça do psicólogo, em que ele vai ali, né, pensando, tem no seu raciocínio clínico, mas não necessariamente você vai saber que tá fazendo uma técnica. O tempo médio, né, de duração de uma abordagem psicanalítica é de 3 a 5 anos, né, dependendo ali, eu já escutei pacientes falando que podem fazer até 10, 20 anos de terapia. E a psicanálise não necessariamente ensina o paciente a ser seu próprio terapeuta, tá? Ela pode ali, né, o paciente pode depender bastante do psicólogo para seguir a sua vida. A psicanálise pode também ser feita online, né? Tem colegas que atendem online e que dizem que dá super certo. E a psicanálise pode ser feita em grupo, mas é aquela abordagem que é muito mais eficiente se for individual, tá? Justamente porque uma pessoa que é o paciente, ele fala bastante, não segue uma estrutura, por isso que é melhor ser feito ali no individual. Agora nós vamos falar do psicodrama, tá? O psicodrama, o setting terapêutico, o ambiente da terapia, pode ser feito em poltronas, almofadas que você senta no chão, ou um círculo em roda quando a terapia é feita em grupo, e sempre tem um palco, um tablado, e eu já vou explicar o porquê, tá? O papel principal, ele é tanto do terapeuta quanto do paciente, né? E o terapeuta, ele assume uma postura mais simpática, cuidadosa e bastante reflexiva, porque ele vai se colocar como o diretor de uma cena. Eu vou explicar isso. O paciente, nesse tipo de terapia, né, é como se fosse psicodrama, porque é uma dramatização, uma encenação mesmo. Então, o paciente ele vai interpretar, dramatizar, contracenar ali com o próprio terapeuta, com pessoas do grupo, ou com uma cadeira vazia, ou com uma almofada, enfim. Então, geralmente o terapeuta ele fica ali no papel de diretor daquela cena, e é uma cena que vai ser trabalhada, né? Pode ser uma cena da sua infância e pode ser uma cena ali do momento presente ou de algo que você vai passar, tá? E aí é feita toda essa dramatização e depois eles fazem um momento, né, de discussão das cenas interpretadas e tudo mais. O foco do tratamento depende, né? Então pode ter um foco mais ali do passado, em cenas que você precisa trabalhar da sua infância, ou no presente ou do futuro, vai depender muito do que você quer trabalhar. Se a terapia, o psicodrama, né, é explicativo ou não, vai depender muito das cenas que você está interpretando. E no psicodrama tem sim o uso de técnicas, né, dentro das cenas. Então,
onde tem ali o diretor, o protagonista, o ego auxiliar, a plateia, tudo isso é feito, né, em cima de um palco, um tablado, então é mais nesse sentido. Bom, pelo que eu pesquisei, tá, essa abordagem não se importa em ter um embasamento científico, tá, para eles isso não é tão importante, tá. O tempo médio de duração desse tipo de terapia é de 1 a 2 anos, e o paciente, ele aprende sim a refletir, né, dentro daquelas cenas, ele aprende a refletir sobre sua vida e vai aprendendo ali a como lidar com as situações, né, da sua vida. O ideal, né, dessa terapia é ser feita no presencial, né, porque tem toda essa movimentação das cenas, né, podem ser usados figurinos, precisa ter um palco ali, tá? Mas, por conta da pandemia, eles foram ajustando, né, também para que isso fosse pudesse ter sido feito online no período da pandemia, e creio eu que dá para ser feito online, mas também é uma abordagem que é melhor que seja feita no presencial, tá? E essa é uma abordagem, gente, que é muito melhor se for feita em grupo, tá? Pode ser feita no individual, lógico, né? Mas ela fica ali mais completinha quando é feita em grupo, tá? Em um grande grupo, inclusive. E o último tipo de terapia que nós vamos falar aqui é a terapia do esquema, tá? A terapia do esquema, ela é uma extensão da terapia cognitivo-comportamental, que foi a primeira que eu falei, tá? Mas quando nós entramos na fase, né, de terapia do esquema, ela muda um pouquinho da terapia cognitivo-comportamental clássica. É por isso que eu coloquei esse tipo de terapia aqui também, tá? Porque vamos dizer que a terapia do esquema, ela pega um pouco de cada coisa, e eu vou te explicar o porquê. O setting terapêutico da terapia do esquema, ele é igual ao da TCC, então não, né, são o paciente na frente do terapeuta em poltronas, e é isso, tá? O papel principal também é tanto do terapeuta quanto do paciente, então ambos falam a mesma quantidade, tá? A postura do terapeuta do esquema é uma postura extremamente cuidadosa, empática, simpática, até meio paizão, meio mãezona, sabe? Em muitas aspas, tá, gente? Mas é bastante empática mesmo, assim como a postura dos humanistas e tudo mais. Mas a estrutura de sessão tem uma estrutura também, segue um começo, meio e fim, tem um objetivo específico, né? E tem o uso do raciocínio lógico e de algumas metáforas. A terapia do esquema não vai usar simbologia, tá? Como, por exemplo, uma terapia junguiana. Mas ela vai usar ali metáforas para que você possa entender melhor o que está sendo dito ali na terapia. O foco do tratamento é a infância, tá? Então isso ela é muito parecida com a psicanálise, porque ela vai focar na infância, na relação com os cuidadores, com os pais, né? Como que era, como que não era quando você era pequeno, tá? E aí ela vai linkar a sua infância com o seu momento presente, mas o foco é trabalhar a infância e a relação parental, né? A relação com os pais, com os cuidadores. É uma sessão, né, um tipo de terapia explicativo que usa técnicas, então técnicas você pode ali, né, dentro da terapia do esquema, conversar, fazer exercícios escritos, falados e principalmente imaginativos, né, exercícios que ativam ali a emoção, e podem ser usados também, né, recursos como vídeos, imagens. E também o que pega um pouquinho do psicodrama é que a terapia do esquema, ela usa também cenas, tá? Não com tanto foco como psicodrama, mas ali numa terapia do esquema você pode sim, né? O seu terapeuta pode te sugerir que você faça uma cena ali representando você mesmo quando criança, ou representando os seus cuidadores, tá? Então, por isso que eu falei que é uma abordagem que pega um pouquinho, tá, das outras, vamos dizer assim. Bom, esse tipo de terapia, né, ele preza pelo embasamento científico, tá? Mas é uma terapia relativamente nova, né, que está buscando cada vez mais evidências, tá, para alguns tipos de tratamento. Então, ela preza sim, né, por ser uma ciência e tem buscado cada vez mais isso. O tempo médio de duração de uma sessão de terapia do esquema é entre 1 ano, 2 anos, tá? Mais ou menos isso. Na terapia do esquema, você vai aprender a ser seu próprio terapeuta, a raciocinar como um terapeuta para se autorregular, para se autoavaliar, né? E você vai também ali ganhando mais autonomia.
É uma terapia que pode ser feita online, não muda nada, tá? A eficácia é a mesma. E pode ser feita em grupo, tá? Tem um capítulo de um livro de terapia do esquema que fala só sobre isso, que pode sim ser feito em grupo, mas, né? Isso é a minha opinião agora. A terapia do esquema é muito melhor quando feita no individual, porque você vai falar sobre questões da infância, né? Então, no individual, creio que seja melhor, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Entendido que vai depender muito do seu jeito, do que você busca trabalhar, quanto tempo você tem, enfim, né, para que você escolha o melhor tipo de terapia para você. Mas, gente, independente de qual terapia você for fazer, faça a terapia, porque a sua vida, né, provavelmente ela vai melhorar, né, sua qualidade de vida, o autoconhecimento e vai ficar tudo, né, bem melhor aí na sua vida e nas questões que você precisa trabalhar. Já que você tá nesse vídeo, eu acho que, né, você se interessa por esse assunto, tá? Então é isso, muito obrigada, deixem seu like e me sigam lá no Instagram. Um beijo e tchau!